Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um mini curso do Congresso Nacional de Práticas de Ensino, Conservação e Turismo. É um prazer enorme estar com vocês aí em 2023 novamente. Espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês, vou abordar com vocês algumas ferramentas para avaliação do status de conservação de espécies, tá? Meu nome é Jaqueline Vieira, eu sou mestre em Biociências pela Unesp. Gostaria de agradecer ao pessoal da Reconecta, ao pessoal que está participando aí do congresso, a todos os presentes. Vamos lá. Bom, vamos falar aí sobre os principais bancos de dados onde você pode buscar essas informações, tá? Os principais bancos de dados. A gente tem o CIBBR, que é o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira. A gente tem o CNC Flora, que é o Centro Nacional de Conservação da Flora. A gente tem o Flora do Brasil 2020, que vem sendo constantemente atualizado, que agora é Flora e Funga do Brasil, né? E tem um spoiler aí, hein? Logo menos será Flora, Funga e Fauna, tá? A fauna também está entrando com tudo aí nesse banco de dados. Tem o WFO, que é do World Flora Online, tem o Species aqui para o Brasil também, e o que todas essas plataformas que me oferecem informações sobre os táxons, informações tanto de descrição da espécie que eu estou trabalhando, quanto de referências, de georreferenciamento, onde que essa espécie ocorre ou não ocorre, um mapa de distribuição dessas espécies, né? O que elas têm em comum quanto à avaliação dos critérios de ameaça? Todas elas utilizam, obviamente, a IUCN Red List, ou seja, o livro vermelho de espécies ameaçadas da IUCN, ok? Então, hoje a gente vai falar sobre esses principais bancos de dados, a gente vai falar um pouquinho sobre a IUCN, e depois a gente vai partir para a parte prática, que vai ser utilizar uma plataforma que está bombando, que surgiu aí já faz mais de 10 anos, mas que está sendo muito popularmente utilizada e pedida pelos papers aí, pelos artigos, para que seja utilizada o GeoCat, que é o Government Geographic Data Publishing, para suportar os seus dados de avaliação dos critérios de ameaça das espécies que você está trabalhando, tá? Então, a gente vai falar sobre como usar o GeoCat, como analisar isso, como importar os dados, se a gente consegue importar dados de bancos de dados online, se a gente tem que fazer tabela de atributos. Vamos lá. Eu mandei para o pessoal aí do Congresso, para eles mandarem para vocês, uma lista com links. Então, a gente vai abrir o primeiro link que está aí nessa lista, tá? Nesse documento Word aí de vocês. O primeiro link é a página da IUCN. Não sei se todos estão familiarizados ou não. A IUCN é aí o órgão, ou seja, é o site que vai dar para vocês as informações sobre os critérios de ameaça. Então, todo mundo, provavelmente todo mundo aqui conhece, né? Aqueles critérios que vão desde Last Concerned, que é pouco preocupante, até Extincted, extinto. No site da IUCN, olha só, você consegue ver quais foram os últimos taxons que foram atualizados. E eu quero que vocês vejam uma coisa interessante aqui, ó. A gente tem Crotalus catarinensis, né? Que é um réptil, uma serpente. E tá vendo que a população aqui, ó, tá escrito que ela tá decreasing, ou seja, ela tá decrescendo, essa população tá diminuindo. E ela tá avaliada com CR. O que é CR? Criticamente ameaçada. Já a população do cacapo, que é uma ave, ela está avaliada também como criticamente em perigo, mas a população está aumentando, está increasing. Então, talvez estejam sendo feitas medidas governamentais de proteção dessa espécie, e se isso esteja dando certo, isso é ótimo. É exatamente para isso que a IUCN serve, para a gente conseguir suportar com dados verídicos de ocorrência, área de ocupação e área de extensão de ocorrência dessas espécies, para que a gente consiga promover medidas para proteger essas espécies, que sejam tanto aves, répteis, anfíbios, fungos, vertebrados, invertebrados, plantas,
ok? Mas vamos dar uma fuçada aqui. Bom, eu vou colocar para vocês aqui um grupo de plantas que eu trabalho, tá? Que é a Terastremia cuneifolia. Terastremia cuneifolia, o nome popular dela é congonhinha, já apareceu aí para vocês. E ela é uma espécie de angiosperma, tá? É um arbustinho, e a gente vai dar uma pesquisada nela aí. Dei um search, pesquisar aqui. O que vai aparecer? Olha só que legal. Tá aparecendo o nome popular aqui, congonhinha, tem o nome da espécie, né? Tem um pequeno resumo falando quando que ela foi tratada, tá? E qual que é o status de tratamento dela aqui, ó, status de avaliação. E por quem que ela foi tratada. Então, aqui a gente tem, ó, tá vendo? Uma referência de quem é que fez essa avaliação, essa última avaliação que foi feita em 2020. Tem até aqui ó, o acesso, 2 de abril de 2020, ok? E essa espécie, ela foi analisada e avaliada como endangered. O que é endangered? Ameaçada. Por quê? Porque a população dela aqui, ó, tá despencando, tá? Tá diminuindo. Tem outras informações. Isso aqui é o que vai importar para a gente hoje, tá? Esses critérios de ameaça aqui, esses níveis de ameaça e seus critérios. Aqui no site da IUCN também tem outras informações, tá? Então, por exemplo, tem o habitat onde ela ocorre, tem um mapa de distribuição mostrando os pontos aqui onde ela ocorre. Cada ponto desse é um indivíduo, tá? Então vejam que ele está muito disperso, tá? São poucos indivíduos e muito dispersos, muito fragmentado isso. Tem mais informações taxonômicas, né, sistemáticas aqui, então, qual o reino que tá, qual é a ordem, né? Qual que é o filo, a família. E tem a explicação aqui dessa informação. Por que ela está avaliada como endangered? Ela está nos critérios B2, AB, 3 e II, né? Ok? E a gente vai falar sobre esses critérios depois, tá? Isso daqui é uma fórmula que tem significado, tá? E depois a gente vai falar sobre ele. Aí, o que a gente tem aqui? Tem a área onde ela ocorre, tá? Brasil, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Olha aqui, ó, possivelmente extinta em São Paulo, viu? Será? Vamos ver. A população tá decaindo, a população é severamente fragmentada, ok? E aqui embaixo a gente tem os threats, que são as ameaças. Eu vou até colocar essa página aqui, vou traduzir ela para o português, para vocês, para todos conseguirem entender um pouco melhor. Olha só. Nas ameaças, a gente tem desenvolvimento residencial e comercial, ou seja, áreas de turismo e de lazer e áreas urbanas aumentando e acabando com essas populações. Produção de energia e mineração. Pedreiras e mineração acabando com essas populações. Agricultura e aquicultura, plantação de madeira para extração de celulose. Deixa eu ver aqui. Vou continuar na chamada. Desculpe. Aí, pronto. A gente tem uso de recursos biológicos, tá? Também. Exploração de madeira e colheita de madeira. E, normalmente, aqui embaixo, a gente tem os detalhes dessa ameaça. Nesses detalhes, a gente tem, ó, o que está falando dessa espécie? Quem que está falando? Essa referência aqui que foi citada aqui em cima, né? Lá em cima. Fernandes, o Martinelli, o Gomes, em 2020. O que eles colocaram na avaliação dessa espécie aqui, ó? Que o turismo desordenado nas áreas de ocorrência da espécie, do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, Serra do Caraça, em Minas Gerais, pode ser uma das principais ameaças para essa espécie, pois há falta de infraestrutura básica para que essa atividade seja realizada sem impactos ambientais. E aí eles citam referências para essa avaliação. Na Serra do Caraça, a silvicultura de eucalipto é marcante na paisagem, ocupando cada vez mais espaço, tem também a referência. E a atividade mineradora nas áreas de ocorrência da espécie pode ser uma das principais ameaças para essa espécie. Diamantina, em Minas Gerais, já teve mineração como principal fonte de economia da região. E atualmente existem processos de pesquisa e requerimento
de áreas a serem mineradas com especial interesse em quartzo, manganês e ouro, e mais referências, tá? Então, toda essa avaliação que eles estão fazendo aqui, ó, das ameaças, tem que ser muito bem referenciado, tem que ter o porquê, tem que ter um embasamento teórico para a gente conseguir fazer essa avaliação, para que a gente possa mandar para os municípios, para o estado, para o federal, para a gente conseguir diminuir a fragmentação e até mesmo, talvez, algumas medidas mais aplicadas, sabe? Como, por exemplo, fazer um banco de sementes dessas espécies para tentar reintroduzir essa espécie em ambiente natural. Pode ser também, mas para isso a gente tem que ter essa avaliação, tá? O site da IUCN só tem planta, Jaque? Não, não tem só planta, tá? Tem animal, tem fungo, tem papagaio, tem de tudo, tá? Basta que você tenha o nome popular ou o nome científico. Então, vamos colocar aqui, ó, tatu canastra. Tatu canastra. Eu escrevi errado aqui. Canastra, pronto. Que é o tatu gigante, que é o Periodontus maximus. Beleza, tem uma fotinha linda aqui dele, tá? Avaliado como vulnerável, tem a área de ocorrência dele aqui, tem o ambiente onde ele ocorre, tá? Tem aqui as informações taxonômicas e o porquê que ele é avaliado como vulnerável. Esses critérios a gente vai falar daqui a pouco, tá? Tem a área de onde ele ocorre, tá falando que a população está diminuindo. Quais são as ameaças? Cultura de madeira, ou melhor, culturas não madeireiras anuais e perenes, plantação de madeira para celulose, pecuária, caça e captura de animais silvestres é um risco, tá? Alimentação, comércio alimentício desses animais, ok? Se vocês ouvirem um miado, é o meu gato miando atrás, tá? Ele tá bem, está safe. Que mais que a gente tem aqui? E tem o uso com detalhes, tá? Tem mais detalhes sobre todas essas informações aqui. Então, se você está procurando uma espécie, procura primeiro na IUCN, porque provavelmente vai estar muito bem detalhadinho isso daqui, ok? Vamos para outra base de dados. Vamos para o CIBBR, que é o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira. É o segundo link que eu mandei aí para vocês. Vamos procurar aqui. Vou procurar a mesma espécie, tá? Ternestroemia cuneifolia. Beleza. Vamos ver o que o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira me retorna. Vou no primeiro resultado. Aqui a gente tem a espécie, aqui a gente tem o nome do autor, né? E olha só, estado de conservação, vulnerável, ok? Aqui tem um mapa também da distribuição dessa espécie. Tem os recursos online de onde essas informações de georreferenciamento foram retirados, o GBIF, o Biodiversity Library. E aqui embaixo a gente tem mais informações sobre a lista vermelha de espécies, que foi publicada em 2014, onde ela é descrita como vulnerável, ela é classificada como vulnerável, mas olha só que interessante, aqui, ó, lista de espécies da flora, avaliação de 2016, e de fauna da avaliação de 2014. Risco não, né? Extinção no estado de São Paulo. Essa espécie foi extinta no estado de São Paulo. Então, tá vendo? Às vezes a espécie é avaliada como vulnerável para a região, para o Brasil. Mas nos estados, às vezes ela já foi extinta, tá? É uma espécie que ocorre em altitude, não tem coleta nos últimos 100, 200 anos para o estado de São Paulo. Pode ser que a gente reencontre alguma população? Pode, mas até agora não encontrou. Então, ela está considerada extinta no estado de São Paulo, tá? Vamos aí para o outro link. E para quem está se perguntando, já que CNC Flora, o que é CNC Flora? Centro Nacional de Conservação da Flora, tá? Então, esse é o site do CNC Flora para vocês. Tem aqui, se vocês rolarem para baixo, tem uns destaques muito legais para vocês darem uma olhada nesses livros.
Áreas prioritárias para conservação da flora endêmica do Rio de Janeiro. Guia Procura-se, flora endêmica do Rio de Janeiro. Será que você já encontrou alguma planta que está ameaçada ou que é endêmica, que só ocorre no Rio de Janeiro? Lista da flora das unidades de conservação. Tem várias aqui para baixo, tá? O que vai importar para a gente aqui? Eu vou pesquisar novamente aqui. Vou usar como modelo, tá? Cuneifolia. Ernströmia cuneifolia. Beleza. Vai abrir essa página aqui, é assim mesmo. Você clica na espécie e ele vai te redirecionar para a página do CNC Flora. Então, olha só, a avaliação dela foi feita em 2012, tá vendo? O critério que foi utilizado para estabelecer ela como vulnerável foi o B2, AB, I, III e V, ou seja, 1, 3 e 4, tá? Eu vou falar isso para você depois. Tem o nome do revisor, tem o analista de dados aqui e tem a justificativa. Ela está avaliada como vulnerável, como vocês podem ver aqui em cima, VU, tá? Tem aqui uma imagem do mapa com a distribuição dessa espécie. Então, veja que ela ocorre aqui no Espírito Santo, ela está ocorrendo aqui no Caparaó. Em Minas Gerais, ela ocorre no interior, ali perto de Diamantina. Tem um ponto aqui em Goiás e tem um ponto lá na Bahia, né? Beleza. Aí, olha, tudo que vocês estiverem ouvindo aí atrás, meus gatos fazendo uma loucura aqui. Estão destruindo tudo. Olha só, distribuição endêmica do Brasil ocorrendo na região sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, tá? E tem a referência aqui, Goiás e Bahia também. Então, vejam que a justificativa para ela estar como vulnerável é uma espécie arbórea baixa de Mata Atlântica que ocorre em florestas nebulares, ou seja, florestas de altitude, campos de altitude e campos rupestres. Tem ampla distribuição de extensão de ocorrência, que é essa EOO, mas é rara como com distribuição esparsa, em 40 quilômetros quadrados de área de ocorrência. Está sujeita a 7 situações de ameaça no Alto Caparaó, Catas Altas, Diamantina, Santa Luzia, Morro de Chapéu, Teresópolis, Alto Paraíso, e encontra-se ameaçada pela perda de habitat, pelo declínio da extensão de ocorrência e pelo número de situações de ameaça em decorrência do aumento da frequência de incêndios, sobretudo nas áreas mais interiores que afetam as subpopulações mais raras de Goiás e da Bahia, onde não é coletada desde 1975 e 1986, respectivamente. Por isso ela é classificada como vulnerável. Qual que é o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, tá? Isso daqui foi feita essa avaliação com base em especialistas que trabalhavam na época com essa planta, né, com essa espécie. Só que essa espécie ela sofreu algumas atualizações. A descrição dela era muito antiga, então existia uma confusão com relação aos materiais que estavam depositados nos acervos, que estavam depositados online e nos herbários, né? O que acontece? Tá vendo esse pontinho aqui na Bahia e esse pontinho ali em Goiás? Não é Ternströmia cuneifolia, é outra espécie. Vocês acreditam? E aí, o que acontece? Tirando esses dois pontinhos, a área de ocupação dela e a extensão de ocorrência dela diminui ainda mais. Essa espécie, hoje, agora eu estou trabalhando com ela, né? Eu não classificaria ela nem como vulnerável. Eu classificaria ela como criticamente em perigo, porque a área de extensão dela está restrita às áreas de altitude do Rio de Janeiro, que ali é Serra dos Órgãos, Caparaó, no Espírito Santo, e alguns poucos pontos em Minas Gerais. E as populações delas são pequenininhas, com 4, 5, no máximo 10 indivíduos. Então, essa espécie está caminhando para a extinção, infelizmente, tá? Por isso é muito importante que vocês sempre façam a checagem dos materiais que vocês estão inserindo nas análises de vocês. Por quê? Pode ser que tenham materiais que não são a espécie que você está trabalhando. Às vezes é uma espécie muito parecida, tá? Que foi identificada errada. Então, às vezes está lá na base de dados de anfíbios, que tem vários, né, indivíduos ali nomeados, mas que tem
alguns que não são a espécie que você está trabalhando. Por isso é necessário trabalhar em conjunto o avaliador do CNC Flora ou da IUCN, junto com o especialista no grupo, para fazer a determinação correta dessas espécies, tá? Vamos lá. Então tá. Mas, Jaque, beleza, você falou um monte de vários sites que dá para a gente procurar, mas o que é essa bendita dessa IUCN e por que ela é tão importante, né? A ideia de fazer uma lista vermelha de espécies e classificar elas em níveis de ameaça surgiu lá em 1964, tá? Deixa eu abrir meus slides aqui, pronto. Lá em 1964. E a lista, o que ela é? Ela é um indicador da saúde da nossa biodiversidade, tá? Ela funciona como uma fonte de informação sobre o status do risco de ameaças das espécies. Quais espécies? Animais, vegetais, fungos, todas as espécies. A ideia é abordar todas as espécies, ok? E oferecer classificação de ameaça, mesmo que essa espécie seja amplamente distribuída pelo globo, tá? Seja uma espécie assim que, nossa, não tem nenhum risco dessa espécie estar ameaçada. Não importa, tem que ter esse dado. Qual que é o objetivo? Fornecer informações sobre alcance, tamanho da população, habitat e ecologia, se ela é usada ou comercializada de alguma forma, quais são as ameaças que ela pode vir a sofrer ou já está sofrendo ou sofreu no passado, tá? Para que a gente possa gerar ações de conservação para ajudar a tomada de decisões. Por exemplo, se existem áreas que têm maior prioridade de serem preservadas, se tem espécies que têm maior prioridade de serem preservadas, ok? E o que eu quero mostrar para vocês, assim como a gente viu lá no site da IUCN, que tinha uma população aumentando, sabe? Nem sempre esse acompanhamento é negativo. Nem sempre ele evolui até extinto, tá? Sai lá de last concerned, de pouco preocupante, até extinto. Às vezes, acontece de ter regressão, tá? Então, de apresentar uma redução desse critério de ameaça. Então, a espécie era criticamente ameaçada. E teve tantas ações governamentais e de proteção e de financiamento em cima de áreas de preservação para preservar essa natureza. Teve banco de sementes para repor essa espécie na natureza. Teve uma série de atividades aí. Teve estudos de genética de população para ver como que estava a variabilidade genética dessas populações. Teve um monte de atividades visando aumentar essa população na natureza. E essa população aumentou e vem aumentando. Isso é ótimo, significa que ela vai sair lá de criticamente ameaçada para talvez ameaçada e depois para vulnerável, ela vai retornando, né? Talvez ela chegue um dia a estar como pouco preocupante, né? Talvez. Entretanto, nem sempre é assim, tá? A biodiversidade ela vem diminuindo. Atualmente a gente tem 150.300 espécies na lista vermelha, tá? Com mais de 42.100 espécies ameaçadas de extinção. Dessas, 41% são anfíbios, tá? 41% dos anfíbios estão ameaçados em algum nível, né? 37% tubarões, 36% dos corais estão em algum nível de ameaça, 34% das coníferas, das gimnospermas, né, estão em algum nível de ameaça, 27% dos mamíferos estão em algum nível de ameaça, 13% das aves também, tá? Qual que é a limitação da IUCN, né? Da International Union for Conservation of Nature, tá? União Internacional para a Conservação da Natureza. Os grupos de espécies que foram cobertos até agora, que foram avaliados até agora, na maioria das vezes, eles são de ecossistema terrestre e florestal, tá? O que isso quer dizer? Que entre essas espécies, as espécies de ambiente marinho, ducícola, na maioria das vezes elas não estão avaliadas ainda. Entre as espécies mais documentadas, tem uma tendência muito grande para que sejam avaliados animais. As plantas e os fungos, normalmente,
não são tão avaliados, tá? Não tem um número tão grande de avaliações. Mas está sendo tomada várias medidas aí em andamento para corrigir esses vieses, porque a ideia é abordar a grande biodiversidade brasileira. Mas o que isso quer dizer? Que a gente não deve interpretar esses valores da IUCN, 13%, 24%, ou esse número aqui de 150.300 espécies, como uma avaliação total e completa da biodiversidade mundial, porque, na verdade, só 7% das espécies descritas do mundo foram avaliadas. A gente precisa de especialistas, a gente precisa de gente trabalhando com avaliação de critério de ameaça, gente. Eu trouxe aqui até para vocês uma tabela, essa tabela aqui, deixa eu ocultar isso daqui, é bem legal, olha só. De mamíferos, né, de vertebrados. Mamíferos está lá no topo, né? Tem um valor estimado de espécies descritas de 6.596 espécies. O número de espécies avaliadas, né, pela IUCN, 5.973, que significa que 91% das espécies de mamíferos já foi avaliada em pouco preocupante ou até mesmo extinto, tá? 91%, caramba! Olha só, de pássaros, 100%, sabe? Já foi avaliado. Beleza? Então, o que acontece? Quando a gente vai para invertebrados, por exemplo, tá vendo aqui, ó, insufficient coverage, cobertura insuficiente de dados. De insetos, por exemplo, a gente tem 1.053.578 espécies descritas. Só 12.441 espécies foram avaliadas. 1,2% só dessa biodiversidade foi avaliada, tá? Então, a gente precisa de especialistas para trabalhar nisso daqui, tá bom? Somando tudo isso daqui, ó, todas as porcentagens de avaliação, só 7% das espécies já descritas foi avaliada pela IUCN. Como diria o nosso Sir David Attenborough, a gente tem a lista vermelha da IUCN, nos diz onde devemos nos preocupar e onde há necessidade urgente de fazer algo para prevenir a expoliação desse mundo. É uma grande pauta para trabalhos conservacionistas, tá? Porque essa lista ela vai gerar dados de para onde tem que ir o dinheiro, para onde que tem que ir a atenção. No final das contas, Jaque, beleza, entendi tudo isso, muito bom. Mas o que significa essas EX, EW, CR, EN? Não entendi nada. Ó, para você entender melhor o que significa, eu quero que você leia esse Guidance for Application of IUCN Red List Criteria, tá? Se você não conseguir ler inglês, no site do CNC Flora tem explicando certinho, beleza? Em português. O que a gente tem aqui? A gente tem uma categoria que vai da direita para a esquerda, piorando na situação, tá? Então a gente vai de pouco preocupante até extinto. Então, em pouco preocupante, são espécies que têm ampla extensão territorial, ampla área de ocupação, não estão muito ameaçadas ali por ameaças como fogo, desmatamento e tal. Pouco preocupante. Near Treatment, que é o NT, é preocupante, tá? Pouco ameaçada. Ela é pouco ameaçada. Tá preocupante. Que significa que ela já está enquadrada como tem algumas ameaças aí estimadas ou que já estão ocorrendo na área onde essa espécie ocorre. A tendência é que ela entre como ameaçada se nada mudar nessa área. Quando a gente entra em VUENCR, que é Vulnerable, Endangered ou Critical Endangered, vulnerável, ameaçado ou criticamente em perigo, isso tudo já é ameaçado, tá? Vulnerável, a espécie, ela acabou de entrar como ameaçada, ela ainda não está extremamente ameaçada, mas a previsão é que, se ela continuar, ela vai continuar caindo, ou melhor, ela vai continuar subindo negativamente nos status, tá? Endangered, ela está em perigo. Está em perigo, já tem uma fragmentação grande, a área de ocupação dela está diminuindo, a área de extensão dela está diminuindo, ela está em perigo. Tem ameaças atuando na área
onde essa espécie ocorre. Criticamente em perigo. Já é a previsão para o vai se extinguir se nada acontecer. Olha para mim, pelo amor de Deus, eu tô entrando em extinção, tá? Criticamente em perigo. EW, extinto na natureza, significa que essa espécie só tem em zoológico, só tem em cativeiro, só tem dentro de estufa, ambiente controlado, não tem mais organismos dela, não tem mais populações naturais vivendo livres na natureza, tá? Então ela só ocorre se cultivar, só ocorre se estiver em estufa, só ocorre se estiver no zoológico, tá? Extinto, não existe mais. Nem em zoológico, nem em lugar nenhum. Foi completamente extinto. Mas lembra que eu falei para vocês uma coisa aqui, ó, sobre esses critérios que ficam na frente? B1, AB3, B1, AB4, né? Que estão em números, né? I é 1, II é 2, III é 3, tá? O que é isso? E agora a gente chegou nos finalmente. Vamos falar de GeoCat. O GeoCat é uma ferramenta que a gente vai utilizar para suportar as nossas análises. Então, ok? Como que a gente vai fazer? Primeiro, o que é o GeoCat? É o Geographic Conservation Assessment Tool, é uma ferramenta online desenvolvida pela UCN com parceria com o Kew Gardens lá em Londres. Essa ideia surgiu em 2007, quando foi lançada essa ferramenta para avaliar a efetividade das áreas protegidas para conservação. E ela fornece o acesso a dados espaciais relacionados à conservação da biodiversidade. E ela vai te fornecer dados de área de extensão e de área de ocupação, desculpa, área de ocorrência e extensão de ocorrência, tá? Então, vamos lá. Aqui estamos de GeoCat. Essa é a carinha do GeoCat para vocês. Vocês têm algumas formas de importar esses dados. Pode fechar essa janelinha aí, que a gente não vai fazer isso agora. Primeira coisa que vocês podem fazer: inserir os pontos manualmente. Como que você pode fazer isso? Pode dar um. Aqui vocês vão ter uma barrinha aqui do lado, tá vendo? Para vocês aumentarem ou diminuírem o zoom. Beleza. Aumentei meu ponto aqui, aumentei. Tô indo para Minas Gerais, vou aumentar de novo, aumentar. Vai chegar a nível de cidade aqui, ó. Beleza. Aumentei. Ok. Ó, eu tenho uma planta que ocorre aqui no Riacho da Lana Bonfim, tá? Eu posso vir aqui na lateral esquerda, tem uma bolinha com um mais, né? Isso aqui é para você inserir um ponto manualmente. Você pode vir aqui e inserir manualmente. Inseriu. Beleza. E eu tenho também essa mesma planta aqui, mesma planta, tá? A gente tem que fazer a avaliação para espécie por espécie, tá? Não vai inserir todos os dados de todas as suas espécies aí, nível de gênero, que vai dar erro. Poço do Planalto, também tenho. Aqui na Fazenda das Pedras, eu também tenho. Beleza? E são só esses 3 pontos aqui e acabou. É isso aqui a minha espécie. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e habilitar o cálculo da extensão de ocorrência com a área de ocupação. Habilitei. Tá aí. Criticamente em perigo, tá? Pela extensão de ocorrência. Pela área de ocupação, essa daqui é a quilometragem, né? 9.467 quilômetros quadrados de extensão de ocorrência e 12 mil quilômetros de área de ocupação, tá? Beleza. 2.000, não, desculpa, 12 quilômetros de área de ocupação, tá? 12 quilômetros. Aí, o que a gente tem? Criticamente em perigo ou ameaçada, tá? Ui, peraí, que eu me perdi aqui. Aí. Beleza. Ok? Jaque, mas eu não quero ficar adicionando os pontos assim. Eu quero adicionar os pontos com as minhas coordenadas
GPS, olha só. Se você vier aqui na bolinha menos e clicar em cima do seu ponto e dar um yes, ele vai sumir com seus pontos, tá? Sumiu, sumiu e sumiu. Ok. Desabilita aqui de novo. Quero adicionar os meus pontos. Como que você faz para adicionar seus pontos? Eu vou dar um exemplo com o SpeechLink, tá? Lembra que eu falei para vocês disso aqui, ó? Coordenada original, menos 11 ponto. Vamos copiar isso daqui. Copiou. Dei um Ctrl C aqui. Voltei aqui. Vou jogar esse dado aqui. Primeira coisa, tá? Vai editar isso aqui. Para não ter espaço, tá? Antes do seu menos. Então, ficou menos 11,5. Beleza. Vou deixar só 2 casas depois do meu ponto. Vou colocar uma vírgula, tá? Vou deletar esse long aqui, que eu não preciso dele também. Então, ficou assim. Ficou minha coordenada decimal, ponto, o resto das casas, vírgula, a coordenada da longitude, tá? Também decimal. Então, 11,56, vírgula, 41,15. Tudo isso menos, tá? Menos 11,56, vírgula, menos 41,15. Beleza. Vou dar um Enter. Pronto, ele localizou, ó. Tá aqui na estrada do Morro do Chapéu. Daí eu venho aqui no meu mais e clico em cima, beleza, adicionei esse ponto. Você pode fazer isso, tá? Se você tiver uma tabela e você quiser ir adicionando manualmente aqui no GoTo, é só você jogar a sua coordenada em decimais aqui, sempre separando por ponto, né? E separando a latitude e a longitude por vírgula, sem espaços. E aí você vai adicionando esses pontos aqui no GeoCat. Ou, vamos dizer que, vou até diminuir. Diminuir não, vou tirar isso daqui. Vamos dizer que você já fez a avaliação de todos os espécimes, todos os registros que tem no GBIF, que é o Global Biodiversity Information Facility. Olha só, quando você clica aqui em Add a New Source, do lado direito, vai ter aqui, ó, adicionar pontos do Flickr. Tem como adicionar pontos lá de coordenadas geográficas, se as fotos lá do Flickr tiverem com coordenada, tá? Adicionar pontos do GBIF, adicionar pontos do iNaturalist, aquele aplicativo, lembra de identificação, um monte de gente usa. Importar dados do seu computador, também tem. Então, vamos lá. Vamos adicionar os pontos do GBIF. Vou colocar aqui, ó. Eu quero adicionar os pontos. Vou até voltar lá. Do nosso Nemozia Rorei, do nosso Sairá apunhalado. Aqui. Coloquei. Nome científico. Vou dar um search. 129 ocorrências. Importar. Ele vai importar para você. Importou. Tá vendo? Esses são os seus pontos aqui. Se você quiser ver mais de pertinho, vem aqui no mais. Não esquece de... Isso aí. Esses são os seus pontos de ocorrência. Beleza. Você pode fazer isso? Pode, contanto que a sua base de dados seja correta, tá? O seu GBIF esteja correto. Já que tem algumas coisas do GBIF que não estão corretas, como que eu faço? Por exemplo, eu sei que essa espécie não ocorre aqui em cima, ó, nessa perto de Ibiraçu. Você vai vir aqui na seta, do lado esquerdo aqui, clicou na seta, vem aqui nesse ponto, clica nele, clica nele 2 vezes, ou, peraí, coloca a setinha em cima dele, vai em I, que é Information, daí você vai em Editar, e ele vai te dar aqui, ó, lá embaixo, a URL, que é a URL, né? Dessa coordenada. Copia ela, joga numa outra página, vê o que vai voltar para você. Olha só. É isso que está voltando para você. Tem um número de catálogo, tá vendo?
Você vai procurar por essa planta no seu banco de dados aí de aves. Vai procurar e vai abrir essa planta no seu banco de dados. Vai ver se essa planta não, desculpa, tô falando planta, é um passarinho, gente. Vai abrir esse passarinho aí no seu banco de dados e vai checar se é realmente essa espécie mesmo, tá? Ok. Jaque, beleza. Chequei, erro meu, realmente era essa espécie mesmo. Tudo bem, faz mal. Diminuir aqui e fechar essa janelinha. Beleza. Então tá tudo certo, já que é realmente todos esses pontos aqui são a mesma espécie. Então vem aqui, habilita e ele te deu que é ameaçada. Por quê? A extensão de ocorrência dela é baixa, tá? 2.817 quilômetros quadrados. A área de ocupação dela é baixa, 96 mil quilômetros quadrados. Ela não é amplamente distribuída dentro da área de extensão e nem a área de extensão dela é muito grande, tá? Ela está ameaçada. Tanto a EOO, que é a extensão de ocorrência, quanto a área de ocupação dela dá ameaçada. Isso é um suporte legal para você falar, tá bom? Para você falar sobre as ameaças. E aí, para suportar essas ameaças aqui, tem literatura. Então, por exemplo, se você sabe que essa área ali de Conceição do Castelo, que está aqui próxima, né? É uma área que constantemente pega fogo. É uma área que constantemente sofre alagamentos, né? Enchentes, né? Ou até mesmo, se for uma área ali no Caribe, né? Quando a gente joga para o banco de dados de espécies que ocorrem no Haiti, na maioria das vezes elas dão criticamente em perigo. Por quê? Porque é uma área que sofre muito furacão. Deixa eu voltar aqui de novo no meu vídeo, continuar minha chamada. Aí. É uma área que sofre muito com furacão, com ciclones e tudo mais. Então, as espécies elas ficam ameaçadas por fatores naturais, tá? Nem sempre os fatores são humanos, ok? Já que entendi, beleza. Mas eu quero excluir isso daqui. Como é que eu faço? Você vem aqui, ó, do lado direito, tá vendo? Tá a sua espécie aqui adicionada. Tem um xizinho, clica no xizinho, ele vai te perguntar se você quer mesmo excluir. Excluiu. Beleza. Esses bancos de dados aqui, todos, você consegue baixar, importar os dados deles, tá? Sempre tomando cuidado para checar se essas espécies, se esses espécimes, se esses pontos são verdadeiros, tá? Então, eu vou colocar aqui do GBIF, quer ver? Um exemplo prático para vocês. Ternostremia brasiliensis. Ele vai demorar, que tem bastante registro. 426 ocorrências. Vai começar a inserir aí. Olha que legal, hein? LC, uma área de extensão bem grande, né? Extensão de ocorrência dela bem grande, área de ocupação grande também. Mas olha só que interessante, né? A extensão de ocorrência dela dá como menos preocupante, porque ela é amplamente, né? Tem uma área de extensão grande. Mas a área de ocupação dela dá como vulnerável. Por quê? Porque existem ameaças nessas áreas. Tá vendo como a maioria das espécies, dos espécimes, a maioria dos pontos aqui, eles ocorrem em Mata Atlântica. Mata Atlântica está extremamente fragmentada, sofrendo processos cada ano piores aí de desmatamento, queimada, extração de madeira ilegal. Os pontos que a gente tem para o interior também são áreas em constante ameaça de desmatamento, tá? Então é por isso que essa área de ocupação aqui está vulnerável, beleza? Porque existem ameaças dentro dessas áreas. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? E eu baixei esses dados do GBIF, né? O que acontece? Que o GBIF, ele tá sujo. Ou seja, nem todos esses dados são verdadeiros. Nem todos esses pontos são verdadeiros. Se vocês acharem que tem pontos aqui que não são verdadeiros, vocês podem tirar. Todos esses pontos aqui podem ser potencialmente reais. Como que eu faço para ter certeza? Vem aqui na setinha, coloca a setinha em cima, vai em informação,
vai em editar, acha ele aqui embaixo, ó, tá vendo? Acha ele aqui embaixo. Às vezes, até pelas próprias informações aqui, você já sabe, tá? Tem o nome do coletor, beleza? Dá uma copiada nessa URL aqui de baixo e checa lá se isso daqui é de fato a espécie ou não. Já excluí todos aqui. Agora a gente vai aprender como importar os dados da nossa tabela de atributos, tá? Estou com uma tabela de atributos aqui aberta. Olha só. Aqui no GeoCat funciona de uma forma um pouco diferente do QGIS ou do ArcGIS, tá? Para quem trabalha aí com geoprocessamento ou já fez mapa de distribuição. Aqui, os termos, eles têm que estar separados por vírgula, tá? Então, na minha primeira linha, eu tenho que colocar assim, latitude, vírgula, longitude, vírgula, nome científico, vírgula, tá? E não separar cada uma desses caracteres aqui em diferentes colunas, tá? É tudo na mesma coluna, na mesma caixinha, né? Separado por vírgula, tá? Por extenso, separado por vírgula. Essas informações seguem abaixo, né? Mas agora em valores, também separados por vírgula. Então, menos 7,25, vírgula, é a latitude. Menos 78,38, vírgula, é a longitude. Efedra americana, vírgula, esse foi o nome científico. E a marca, né, da sua ocorrência, que isso daqui é opcional, tá? Não precisa. Beleza? É assim que vocês têm que fazer. Se for oeste, é negativo. Se for sul, é negativo, tá? Então, aqui a gente tem as coordenadas. Lembrando que são coordenadas decimais. Lembrando que são só 2 ou 4 casas depois do ponto e que tem que ser ponto para separar a sua coordenada decimal, tá? Por isso, 7,25 e a vírgula, ela é utilizada para separar a tabulação, para fazer a separação dos campos ali da sua planilha. Depois que você fez isso para todos os seus espécimes, cada linha dessa daqui é um indivíduo. Fiz para todos os indivíduos, tá tudo certo. Tudo isso é efedra americana, tá todas as latitudes, todas as longitudes, tudo certinho, ok? Sem espaços depois da vírgula. Eu vou salvar esse arquivo, salvar como, em CSV, tá? Ou seja, delimitado por vírgulas. Se tiver aí no Excel de vocês, CSV UTF-8, melhor, tá? Se não tiver, só CSV mesmo, ter separado por delimitado por vírgulas. Salvar isso, ok? Já tá salvo, beleza. E eu vou voltar aqui no meu GeoCat e eu vou importar GeoCat, CSV. Vou selecionar aqui o meu arquivo, Efedra, tá aqui. 92 ocorrências encontradas, importar. Tá aí, olha só que bonitinha, né? Ó, e se você ficou em dúvida com relação à fórmula, à aplicação da fórmula, aquela vulnerável ou criticamente ameaçada, A1, A2, A, B, C, B1, B2, tá? Dentro do parênteses, 1, 2 ou 3. Eu vou deixar aqui um link da IUCN, na verdade, do livro vermelho, a tradução para português, para vocês darem uma olhada. O CNC Flora, ele dá cursos de como fazer essas avaliações, viu, aqui para o Brasil. Então, entre em contato, se você tem interesse de trabalhar com o CNC Flora, com avaliação de critério de ameaça, entre em contato com o pessoal do CNC Flora e vê quando que vai ter o próximo curso. Vai fazer, vale muito a pena, é muito bom para o currículo de vocês. E, nossa, a gente tem especialistas muito legais que têm grandes oportunidades internacionais depois de fazer esses cursos, de aprender como que faz essas avaliações, tá? Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, ó, entre em contato comigo. Meu e-mail é jaqueline.vieira@unesp.br. Segue lá no Instagram, sempre estou em campo, daí vocês acompanham as desventuras em série de uma bióloga de campo.
Obrigada por tudo, obrigado pessoal do Congresso. Espero não ter me alongado muito. Beijos.